a espiritualidade amiga, benfeitora, possa envolver os nossos corações e as nossas mentes de maneira a assimilarmos todos os recursos que nos favorecem, principalmente quando nós estamos num recinto como esse, né? Na casa espírita, onde benfeitores amigos muitas vezes detectam as necessidades que nos envolvem e que até mesmo nós desconhecemos e nos beneficiam, né? E sentir esse calor, essa energia é extraordinário. O nosso compromisso de hoje é falar sobre o cristianismo redivivo. Interessante, né? Por que cristianismo redivivo? O que ocorreu com o cristianismo? E, primeiramente, a gente gostaria de fazer um questionamento, né? Quando surgiu o cristianismo? Quando surgiu o cristianismo? Nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, Lucas, o evangelista, que naquele tempo era um médico de bordo de um determinado navio romano, que obviamente fazia as incursões por todo o mar do Mediterrâneo. Lucas era de origem grega e conheceu Paulo de Tarso numa dessas incursões, a bordo do navio em que ele era médico de bordo. E ele então se converte à doutrina de Jesus justamente por observar o comportamento daquele homem extraordinário. E, inclusive, passa a conviver, quanto possível, à presença de Paulo, para que pudesse aprender e depreender os ensinamentos de Jesus. Naturalmente, era como um espírito de grandeza, porque a assimilação dele era extraordinária. Narram as tradições que, além de médico, ele era pintor, poeta, compositor, literário. Tinha várias modalidades, né, intelectuais. E, obviamente, a sua sensibilidade favoreceu de maneira tal, a partir do ano 63, 64, ele, então, escrever o Evangelho, né? O Evangelho de Lucas, que, inclusive, ele introduz direcionando-o a Teófilo, que é filho de Deus. Então, na realidade, havia um Teófilo, né, que era amigo dele, mas ele faz essa abrangência a todos nós, porque filho de Deus somos todos, né? E ele, nos Atos dos Apóstolos, percebendo o quanto começava a crescer devido às pregações dos apóstolos, né? Pedro, Paulo, Barnabé e outros, principalmente pelo trabalho extraordinário do paladino do Evangelho, que fora Paulo de Tarso, que levava, então, as informações daquele tempo ao povo gentil, fazendo a conversão de muitos, juntamente com Barnabé. Então, ele vai propor, porque após a despedida de Jesus, os apóstolos não tinham assim, uma denominação. Então, eles eram considerados os seguidores do caminho. Quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, a gente pode compreender o porquê. Porque na estrada de Jope, Pedro construiu uma pequena casinha onde ele fazia ali as dissertações e acolhia as pessoas necessitadas, e foi crescendo de maneira tal o trabalho assistencial que ele foi tendo que fazer puxadinhas, né? E ficaram galpões imensos ali, onde ele acolhia pessoas que eram desconsideradas pela sociedade, velhos abandonados, crianças necessitadas, pessoas realmente relegadas, né, à margem da sociedade. Então fazia-se um trabalho social extraordinário. Mas eram chamados os seguidores do caminho, né? E nós sabemos que, na realidade, não era tão somente por porquê, né, da estrada, da casa do caminho, mas também porque o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles eram seguidores do caminho, né? Do caminho único
para a compreensão e assimilação máxima das ideias que Jesus nos trouxe acerca de Deus. Então, nesse momento, ele vai propor aos companheiros, aos confrades naquela época, já que todos assim seguiam os ensinamentos de Jesus, por que não considerar, então, todos os seus seguidores cristãos? E aí surge a denominação de cristãos, os seguidores da doutrina de Jesus, e não os seguidores da casa do caminho ou do caminho. E daí vai surgir, então, a nomenclatura cristianismo. O cristianismo, a gente vai compreender que, através dessa sugestão de Lucas, né, para que pudéssemos ser considerados cristãos, e vamos perceber que o cristianismo é para todos aqueles que, independente, né, da religião que professa, porque o cristianismo ele foi subdividido em várias religiões. Então, todos os que abarcam o Evangelho de Jesus são considerados cristãos. Mas nós vamos compreender que o cristianismo, na sua essência pura, ele aconteceu a partir dos apóstolos, depois, obviamente, do messianato, dos 3 anos com Jesus de aprendizado, e, obviamente, foram considerados apóstolos justamente porque tiveram que dar a continuidade, então, após Jesus, né, os apóstolos. E aí, isso vai até mais ou menos o ano 313, quando começa a desvirtuar e a deturpar, porque naquele tempo o Império Romano já observava que não tinha como frear a verdade. E o povo romano, juntamente com todos os que estavam sob o domínio de Roma, em todos os territórios ali adjacentes ao mar Mediterrâneo, se convertiam ao cristianismo. Então, já não adiantava mais aquelas festividades de entregar os cristãos aos martírios, porque muitos estavam percebendo que os próprios familiares estavam entrando nessa questão seletiva. E aí nós vamos perceber que, nesse período, até adentrando o ano 400, por aí, eles vão como que providenciando o cristianismo para colocá-lo numa condição de religião oficial do Estado, em que, a partir daí, era quase que um processo obrigatório que todos deveriam ser. Então, a gente vai perceber que já houve um distúrbio, né? Já houve um desvencilhamento da realidade. Porque o cristianismo foi uma nomenclatura para os seguidores do Cristo. Mas não quer dizer que todo cristão tenha que seguir uma determinada religião. Vocês, por exemplo, poderiam fazer um pensamento agora, um questionamento. Pode haver um cristão que não tenha nenhum segmento religioso? Pode. Aquela pessoa que livremente estuda os evangelhos e até mesmo o Velho Testamento e que não quer ter nenhum vínculo com nenhuma instituição religiosa. No entanto, ele passa a vivenciar esses ensinos. E aí nós vamos percebendo que isso, inclusive, foi agravando em termos daqueles que se alimentam em aspectos intelectivos, de que não se pode ser suprimido a uma determinada religião que te limita ao pensamento livre. E aí nós vamos percebendo, principalmente quando a igreja toma a estrutura templária, porque, na realidade, igreja significa o corpo doutrinário do pensamento ou dos ensinos do Cristo. Igreja é a questão da egrégora, né? Das pessoas que se reúnem. Por isso que ele fala que onde houver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Eu não falo que vai ser na igreja católica, que vai ser na igreja presbiteriana, que vai ser no centro espírita. Onde as pessoas estiverem unidas em meu nome. E em meu nome significa no ideal que o Cristo nos traz, que é, obviamente, o ideal divino. O ideal da libertação das consciências.
Porque ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, versículo 32 de João. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que nós vamos pesquisando, à medida que nós vamos nos mergulhando nos ensinamentos de Jesus, nós vamos percebendo a grandeza de tudo isso. Nós vamos encontrar nos evangelhos questões de física, questões de química, questões diversas, inclusive a própria matemática estrutural, né? Nas próprias parábolas do Cristo. Então, é realmente um aspecto bem completo e bem complexo de ciência e de filosofia. É uma doutrina extraordinária. Tanto é que quando nós vamos percebendo que, com a instituição do papado, na condição da infalibilidade papal, em que houve a total deturpação do cristianismo, ele vai ser retomado na sua estrutura inicial, ou seja, na sua condição primitiva, com a doutrina espírita. E nós podemos falar assim com toda a segurança possível. Nós podemos dizer que o espiritismo ele traz o cristianismo na sua pureza doutrinária, porque ele não vem pregar uma religião. Ele vem pregar a religião dos espíritos. Então, os espíritos, sejam eles de qualquer estrutura, porque nós vamos acompanhando nas obras codificadas por Allan Kardec, a comunicabilidade de espíritos de diversos graus de evolução. Então, nós vamos percebendo que existe, além dessa nossa estrutura, da nossa esfera física, em que os nossos corpos físicos andam aqui, né, animados pelo fluido vital, pela energia que é retirada do oxigênio e da alimentação, mas existe uma outra coisa muito além, e que hoje, inclusive, a ciência vem trabalhando, e em breve nós vamos estar detectando as energias extrasensoriais ou extracorpóreas nos aparelhos eletrônicos. Já estamos caminhando bastante para isso, principalmente através da transcomunicação instrumental, o Spiricom, o Viticom, né? E, obviamente, a fotografia Kirlian, a Kirliangrafia, que a princípio tirava essa fotografia digital e hoje já se tira de um corpo por completo. Isso vai se aperfeiçoando de maneira tal que o próprio André Luiz nos adianta que nós vamos poder comunicar com os desencarnados através de aparelhos celulares, né? Através da televisão, de uma tela plásmica. Então, quando foi instituída a infalibilidade papal, ou seja, denomina-se aí que realmente aqueles que eles disseram que tomou a cadeira de Pedro, e Pedro não teve cadeira. Pedro, para sentar, quando a gente lê o livro lá, Paulo e Estevão, era tão somente quando ele encostava na cama para fazer oração e deitar para dormir. Então ele não teve cadeira, ele trabalhou o tempo todo, foram muito simples, muito humilde, e realmente aquilo que deram como um trono cravejado de pedras e de ouro, né? Aquilo ali não é a cadeira de Pedro. Foi realmente a deturpação do cristianismo, porque Jesus dissera que ele não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça. O próprio Cristo, aquele que veio instituir para nós a doutrina cristã. Quando, na realidade, ele não instituiu o cristianismo, como nós dissemos, ele veio trazer para nós a instituição do amor universal. E veio trazer para aquilo que estava bem longe de nós, a nossa paternidade. Porque ele nos deu a condição de filhos de Deus. Quando ele fala do Pai Celestial, né? O meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai na oração dominical, que é o Pai de todos nós. Porque até então era o Senhor dos Exércitos, era aquele Senhor vingativo, era aquele que vingava, punia, inclusive até maltratava, e punia de morte quem não seguisse, né, aqueles ditames, que na realidade não é o sagrado dos mandamentos, porque nós sabemos que Moisés e os profetas fizeram uma compilação da lei de outros povos, né, que já eram bastante antigos, por uma necessidade devido ao atraso da humanidade daquele tempo. E aí Jesus vem fazer um novo mandamento, né? Ele dizia que
era olho por olho no Velho Testamento. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Inclusive, ele até nos orienta a oferecer a outra face, se alguém nos agredir. Se alguém nos agredir a face, apresenta-lhe a outra. Não é que a gente vai ficar de bobinho, né? Aconteceu uma vez com uma amiga minha e foi verdade, gente. Daquela que frequentou a evangelização infantil, depois ela frequentou a juventude espírita, a mocidade espírita, né? E aí ela chegou para a mãe chorando, né? E fala assim: mamãe, fulana me bateu. Não vou falar o nome dela não, porque nós estamos aqui online, senão ela pode depois me puxar a orelha. Mas talvez não, né? Porque ela já contou esse público também. Mas o que foi, minha filha? É porque a fulana me bateu, eu já ia falar o nome. Me bateu do outro lado da faca. Por quê? Porque Jesus falou que se me batesse de um lado, ela tinha me batido. Eu peguei e fiz assim, ela bateu de novo, mamãe. Não é desse jeito, né? Jesus fala para a gente oferecer a outra face, e aí a gente tem que compreender os ensinos de Jesus, resgatando na sua pureza primitiva. É que Jesus usava de uma psicologia muito superior e muito profunda, em que trabalhava a intimidade do indivíduo para que ele pudesse oferecer a não ofensa, o não revide, o não combate. Se o combate é aquele que Paulo assimilou, o bom combate, o combate das armas do espírito. As armas que são, na realidade, defesas. Tanto que ele diz: eu combati o bom combate. Ele usou o capacete da fé e a espada que Jesus recomenda, que inclusive tinha 2 cortes, de um lado e do outro. Para cortar o mal, vai da nossa própria personalidade, da nossa própria intimidade, não para usar contra o outro. Né? Inclusive, ele fala que a gente, para colocar o machado, a raiz de todo o nosso problema, no sentido de dificuldade. Não é para a gente sair batendo o machado no pé, é para cortarmos as dificuldades pela raiz, no sentido de a gente compreender e detectar as complicações que nós temos na sua origem. E aí é preciso um estudo bem aprofundado, e a doutrina espírita nos favorece isso. A ciência hoje nos ajuda, com os tratados de psicologia, principalmente, né? Que inclusive alguns espíritos até se aperfeiçoaram nesse sentido para providenciarem mais recursos para os terapeutas da área, e que obviamente favorece a todo mundo de boa vontade que pesquisa e que busca salientar conhecimento na área. Bom, então nós vamos percebendo o seguinte, que reconhece cristianismo na sua estrutura real aquele segmento, e aí nós vamos compreender na condição de indivíduos, não de estrutura edificação, não em estrutura templo, não em estrutura igreja, não em estrutura edifício, mas aqueles que buscam se orientar pelo que orienta-nos Jesus. Porque Jesus é a nossa bússola. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia, ou de guia e modelo? Jesus. E aí muitas pessoas dirão: mas nós temos outros. E aí, quando a gente vai pesquisando e compreendendo, todos esses outros, na verdade, foram ou são orientados por Jesus, são discípulos dele. Por isso que ele disseram: eu não vos deixarei órfãos. Então, nós vamos encontrar budista cristão? Vamos. Nós vamos encontrar esotéricos cristãos? Vamos. Pessoas da Umbanda, do Candomblé, até da Quimbanda. Em todo e qualquer processo cristão, é a pessoa do bem, é a pessoa que faz o bem ao próximo, é a pessoa que deseja o bem ao próximo. Isso é cristianismo. Não é rotular-se simplesmente porque eu frequento esta casa espírita, porque eu frequento a igreja de tal fulano, porque eu vou na igreja católica, e assim por diante. Não. Isso é uma rotulação e muitas vezes necessário dentro dos aspectos da nossa convivência em sociedade, em comunidade. Mas, na realidade, não quer dizer que é porque eu esteja dentro de uma determinada estrutura em que se versa cristianismo que eu seja eminentemente cristão, porque é aquilo que está dentro de mim é que será, obviamente, feita a leitura da minha própria consciência. É o que eu faço daquilo que eu tenho aprendido e daquilo que divulgaram para mim, que eu até passe a divulgar. Inclusive, nós, na condição de espíritas,
devemos compreender que a nós cabe uma responsabilidade muito maior pelo volume de informações que nós recebemos. E a gente tem que saber trabalhar com isso, usar desses recursos, com muita psicologia. E aí até uma psicóloga aí, no aspecto técnico da palavra, para orientar sobre isso. Mas dentro das questões do Evangelho, em que a dinâmica da psicologia do Cristo nos orienta, nós sabemos que nós devemos versar com toda a compreensão possível, porque Jesus recebia a todos. Jesus recebia e convivia com todos. Não existia, obviamente, preconceito algum no convívio para com as pessoas, entre a relação Jesus e humanidade. Porque ele se considera parte da humanidade. Não obstante, ele seja o irmão mais velho de todos nós. Porque nós sabemos que a sua evolução é extraordinária. Ele já chegou àquele cabedal máximo, segundo a nossa compreensão e assimilação. Ele chegou na versão que nós podemos compreender integral do homem. Ele é o Cristo. E aí que nós vamos compreender o que é o Cristo, é ungido, né? O Cristo é o ungido. Nós não somos ungidos? Em aspectos reencarnatórios, sim. Cada vez que a gente é submerso no corpo físico, é o lavatório da carne, segundo Paulo, no processo da reencarnação, para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Mas Jesus, quando é considerado Cristo, é porque ele já é tocado diretamente por Deus, porque a unção, na versão dos sacerdotes, desde a instituição do batismo, ou do sacramento, é aquele que recebe a unção na festa, né? E aqui nós temos pontos importantes de convergência do nosso espírito, no aspecto mais amplo de assimilação. Os dois mais principais, chakras principais e importantes estão na nossa cabeça, o chakra frontal e o coronário, né? Então Jesus é tocado por Deus diretamente no seu intelecto. E, obviamente, toda vez que a gente vai dizer na questão consciência, a gente põe a mão na cabeça, né? Porque onde está o ser pensante, onde está a estrutura, que no passado, pelos positivistas, era o escritor do pensamento. O cérebro era o que excretava o pensamento. Mas nós sabemos que, na realidade, o cérebro é apenas uma máquina utilizada pelo espírito, que é o que pensa. De maneira tal que qualquer área do nosso cérebro que é afetada, inclusive do próprio pensamento, inibe o indivíduo na condição de pensar e raciocinar segundo a deficiência do corpo físico. Não é? Então, nós vamos compreender que esse ser ungido, Cristo, é aquele que está diretamente interligado com Deus. E, obviamente, a sua doutrina é uma doutrina sagrada, divina, pura por excelência. Todo o processo de deturpação que houve do cristianismo foi feito por causa do homem que começou a instituir e elaborar códigos que, obviamente, foram mistificando e mitificando a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus. E foi aí, de certa forma, criando parâmetros, instituindo dogmas, porque na doutrina de Jesus só existe um dogma. Sabe qual que é o dogma da doutrina de Jesus? Porque dogma é uma coisa que deve ser seguida, né? Rigorosamente, rigidamente. Amor. É o dogma da doutrina de Jesus. E o dogma da doutrina espírita é a reencarnação. Porque é tão somente através do amor que Deus nos oportuna reencarnarmos para resgatarmos os nossos equívocos e darmos continuidade seletivamente, gradativamente, gradualmente ao nosso processo de evolução. Por isso que Jesus diz que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou se perderá. Então, nós vamos compreender que o mais hediondo criminoso, que é filho de Deus, não adianta dizer que não. Tanto que as suas mães os amam, seus pais os amam, seus irmãos os amam, né? Na consanguinidade. E os seus amigos, porque bandido tem amigo. Às vezes o amigo é honesto, mas o bandido é desonesto, mas ele tem amigos. É complexo compreender isso, né? A gente tem que compreender com mais profundidade a lei das afinidades no aspecto espírito. E a gente não precisa de ir muito, né, com muito detalhe na vida daqueles que são complexamente complicados. Não basta a gente observar a nossa própria intimidade
e compreender, por exemplo, há quantos anos atrás a nossa estrutura e o caminhar a partir do momento que nós temos estudado e compreendido mais. E aí a gente vai compreender por que é que ele fala e conhecereis a verdade vos libertará. Porque a doutrina de Jesus é uma doutrina de libertação. De libertação de quê? Se a doutrina vos libertará, através do conhecimento da verdade, a única coisa que prende o espírito nos atavismos da retaguarda e do mundo material ou do campo material, seja até mesmo na condição de encarnar, é a ignorância. Então Jesus veio para nos estruturar de maneira tal, o psiquismo a partir da sua vinda, acelerando o nosso processo de assimilação e crescimento, para que a gente possa se libertar da ignorância, do medo, do temor, até mesmo na compreensão da nova mensagem, boa nova, boa notícia, evangelho, boa nova. Porque o Velho Testamento traz a notícia, mas muitas vezes agravada por pavor. Porque o Senhor dos Exércitos que pune, ele obviamente para obliterar o indivíduo a caminhar com mais liberdade para o campo do aprendizado, porque o indivíduo tem medo, tem pavor. Então, anteriormente era uma doutrina de pavor, de temor. Os profetas na fala eram muitas vezes: temei ao Senhor vosso Deus. E Jesus vem dizer que Deus é amor. Então nós não podemos temer o amor, aquilo que a gente quer sentir e que a gente se sente bem e quer que aquilo cresça, promovendo mais e mais, né, volume de sentimento na nossa intimidade. Se Deus é amor, e ele vai explicar isso com muita naturalidade para a gente ir tirando essa questão antropomórfica de Deus. Porque a estrutura anterior era muito interessante. Desde o aspecto primitivo, quando o homem já sentia que existia um ser superior, ele precisava de colocá-lo em determinados aspectos físicos da vida, para sentir mais próximo. Aí nós vamos encontrar a filolatria, né? Filolatria, em que às vezes o indivíduo encontrava uma pedra e achava que aquela pedra tinha uma forma interessante, e ali ele usava aquela pedra, mas por uma necessidade, a filolatria. Né? Depois a antropolatria, descobrindo, através dos aspectos dos animais, alguns que eles davam por excelência, inclusive nós vamos encontrar isso na Índia. E, obviamente, antecedendo a isso no Egito Antigo, né? Quando as formas de determinados animais eram determinados deuses. E hoje nós vamos compreender com a doutrina espírita o porquê disso. É porque havia uma assimilação daqueles que vieram de Capela, uma estrutura muito superior ao que nós vivemos na atualidade, dentro de um constrangimento de um corpo físico muito ainda atrasado, para aqueles espíritos que eram muito superiores. Então era como se tivesse tido um regresso mesmo a uma vida animal. Por isso que eles falam, né, da questão da reencarnação voltando ao corpo animal. Isso não é possível. É sempre na forma humana, segundo os próprios espíritos. Não há retrocesso no processo reencarnatório. Nós vamos encontrar o misticismo dos indianos e dos egípcios nessas questões de trazer certa estrutura de endeusamento em animais por uma necessidade que, até na questão da racionalidade ou da irracionalidade do momento em que envolvia aquelas sociedades. Então, nós vamos encontrar lá o povo egito acreditando que algumas entidades, algumas deidades, né, em aspectos homem-animal, eram capazes de suplantar determinados processos na lei e nas sociedades. Né? Então, nós vamos percebendo que tudo isso é uma estrutura do homem. A mitolatria, né? O antropomorfismo, né? Certa feita eu fiz um comentário no centro aqui, e aí a menina veio me chamar a atenção: não existe antropomorfismo, não. E eu pensei até que era um
que era um neologismo meu, e depois eu fui encontrar com o Emmanuel nesse livro aqui, Emmanuel, né? Que a gente, inclusive, recomenda para que a gente possa compreender o que é a história do cristianismo, principalmente no segmento da Igreja Católica Apostólica Romana. O Chico Xavier sempre falava com muito carinho e amor sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e dizia a nossa mãe. Mas a gente vai compreender o porquê disso. Mas nós temos que compreender que todo o separativismo foi criado justamente quando eles instituíram a infalibilidade papal e a Igreja como a única. E aí nós vamos perceber os grandes equívocos e erros se agravando, principalmente na Idade Média, onde se matava em nome de Jesus, em que depois instituiu a própria Companhia de Jesus. Olha para vocês verem, é a Companhia de Jesus, onde fazia lá um determinado ofício e o indivíduo era levado a barras da lei, aplicada a lei de capital, a pena de morte. Esse livro é tão interessante que vai até dizer o porquê que começou a questão do confessionário, que nada mais era do que a delação que se fazia aos padres quando se fazia uma determinada confissão, e aquela pessoa depois era levada e julgada às barras da lei, sem advogado de defesa. Aí eles matavam aquela pessoa e pegavam os seus bens. É por isso que o Vaticano foi ficando cada vez mais rico, muito, muito rico. E na época das cruzadas, ainda muito mais, justamente porque os espólios de guerras, cada batalha que vencia em determinado local, ali todos os bens, toda a fortuna era retirada e mandada para o Vaticano. E muitos que estavam ali na frente das batalhas também se enriqueciam, porque a desonestidade ela existe já tem um bom tempo, né? Mandavam um percentual lá para o Vaticano e ali acumulando, e até com permissão do próprio Vaticano, que dava ainda título de nobreza para esses senhores, né? Então, nós não estamos fazendo aqui uma coisa para trazer marginalização à Igreja Católica. Nós estamos dizendo dos equívocos que foram feitos no passado e que parece que há uma grande dificuldade de corrigi-los, porque continua ostentando. Olha, eu vou dizer para vocês, é maravilhoso, sim, quando a gente entra numa igreja maravilhosa, onde existe uma ostentação de muito requinte, uma estrutura de edificação, né? Onde a arquitetura foi bem elaborada. É lindo, é bonito, sim. Mas não é o necessário, não é o ideal, principalmente nos dias atuais, em que 2000 anos se passaram da vinda de Jesus e ainda existe miséria no mundo. Existe miséria no mundo. Então, essas que existem ficam hoje como museus. Mas continuar edificando e construindo é desnecessário, porque para a gente construir uma igreja em que Jesus esteja dentro, essa igreja tem que ser no aspecto espiritual. Por exemplo, vamos fazer uma campanha. Existe ali uma determinada situação de pessoas que estão em grande miséria. Todas as pessoas que contribuem para que aquelas pessoas tenham uma vida um pouco melhor estão edificando a igreja do Cristo. Toda a ação social que você faz, se você está distribuindo pão, você está construindo a igreja do Cristo. Se você está distribuindo cobertor, se você está dando medicamento, se você está aplicando um passe, se você está dando uma orientação com amor e desinteressadamente, você está construindo a igreja do Cristo. Não é uma edificação. Porque muitas ficaram sombrias apenas como adereços. Aliás, quando eu passo na frente de uma, eu tenho aquele ímpeto magnético de entrar. Porque é tão vazio que ali você sente Deus. Não tem tanta gente mais. Não tem mais tanta gente. E a gente realmente se sente bem, agradável, eu contemplo a beleza, faço a minha oração, respeito as entidades que estão ali, faço a genuflexão em respeito a eles. Mas eu, obviamente, se um dia for a uma missa, eu vou continuar por um convite ou por uma necessidade, porque às vezes amigos nossos estão fazendo, né, uma comemoração de uma missa de 7º dia, ou até de corpo presente. Eu vou estar ali, mas eu vou com minha consciência de espírita. Eu não tenho que ficar me benzendo, fazendo sinal da cruz, no nome do Pai.
Muitas vezes eu já vi gente entrando no centro espírita fazendo nome do Pai, se benzendo. Não tem necessidade disso, gente. Isso tudo é culto exterior. Jesus disse, e isso é cristianismo redivivo, que haverá tempo, então ele já conhecia, ele sabia que tudo isso que nós estamos passando iria acontecer, mas que haveria um despertamento de maneira tal, por isso que ele diz, haverá tempo em que não adorareis o Pai, nem aqui no monte, nem aqui no templo, nem no monte, mas em espírito e verdade. Isso é cristianismo redivivo. Aí vai passar essa coisa de eu tenho que ir para o centro, dentro do centro fazer a festa. A gente vai para o centro, sim, não estou querendo dizer para ninguém ir no centro, não. Escutem bem isso, compreendam. Porque no centro é o nosso encontro de almas, é onde a gente tem trabalhos sociais, é onde a gente estuda com mais veemência, porque mais ideias pensantes. Mas a gente vai compreender que, inclusive, quando ele nos orienta a orar, né? Entra para dentro do seu quarto, entra para dentro do seu aposento e fecha sua porta. Muita gente leva na pé da letra, entra para dentro do quarto e fecha a porta. Eu posso estar dentro do subway, né? Eu posso estar no avião, eu posso estar no ônibus, qualquer lugar. Eu vi uma pessoa com uma necessidade, o que eu faço? Eu não posso, dependendo da circunstância, até agrava, se a gente for tentar ajudar, né? Nós temos que chegar próximo, porque muitas vezes a gente vê pessoas com crises obsessivas, em que, olha, eu não estou em condições de fazer isso agora, eu vou ser constrangido, muitas vezes até pela própria língua, pelo próprio idioma. Então, o que eu faço? Eu vou sentar ali, na minha postura íntima, e tranquilamente fechar, isolar do mundo naquele momento, e por alguns segundos, talvez, ou alguns minutos, fazer a minha oração, pedindo a proteção, pedindo o equilíbrio, ou o reequilíbrio da pessoa necessitada. Toda vez, gente, que você passar pela rua, ver alguma pessoa chorando, essa pessoa está num conflito e a gente não sabe qual é. Muitas vezes a gente passa por pessoas que estão indo a caminho de um suicídio. Toda vez que eu vejo uma pessoa chorando, se eu não tenho a capacidade ou a possibilidade de interpelá-la, eu faço uma prece imediatamente e peço ao anjo guardião dela que possa sustentá-la. E peço a ajuda de todos os espíritos possíveis para envolver essa pessoa. Porque essa pessoa pode estar indo a caminho de um precipício, a caminho de uma outra situação que possa levá-la ao desencarne através do suicídio. E muitas vezes através de situações muito agravadas. Às vezes a gente vai pensar, olha, aquela ali terminou com uma namorada, terminou, o marido abandonou e assim vice-versa. Pode ser qualquer situação de dor e sofrimento que a pessoa esteja passando de acordo com o agravamento da sua sensibilidade. Então, isso é cristianismo redivivo. O Cristo redivivo é toda a estrutura de bem que a gente possa exercitar em nós. Sem nenhum preconceito, sem nenhuma pretensão, sem querer mostrar, porque ele fala que a gente, até na doação, a gente não tem que doar, não. Tem que mostrar que está doando. E certa feita, um companheiro bem próximo, a gente estava numa missa, inclusive, né? E era missa de sétimo dia. Chegou a hora do ofertório, ele pegou a notinha de 100, que era uma nota muito, na época, né? E pegou pela pontinha, porque para todo mundo da igreja ver que ele estava carregando aquela nota de 100 para colocar lá, que realmente ele tinha muita condição, né? E aí a gente vai lembrar do óbvio da viúva, Jesus falando, que é aquela mulher que tinha apenas 2 dinheiros e pede, inclusive, para que ela pudesse ser mencionada, para ser relembrada pela eternidade nos seus evangelhos. Porque ela doou 2 dinheiros, 2 denários, era todo o seu sustento, era tudo que ela tinha, porque ela tinha fé. Porque ele observava que muitos chegavam e ali depositavam de tudo que sobrava, de tudo que sobejava, de tudo que abundava, né? Mas ela não, ela deu tudo que tinha. E aí, ela, constrangida, vai lá e deposita, mas Jesus sabia o valor. Por isso ele pede para que eles possam fazer como que uma lembrança em memória daquele ser, com toda a sua humildade, que estava doando muito. Porque, com certeza, se ela tivesse 2 milhões, ela doava os 2 milhões. Porque ela estava doando tudo que tinha, assim que Jesus narra. Então, a questão da doação, a gente tem que compreender isso para não ficar trocando em termos de coisas materiais. Então, eu vou começar a doar tudo que eu tenho. Não é dessa forma, porque senão você vai ficar miserável e vai precisar da ajuda dos outros. Não é todo mundo que tem dote para franciscano ou para Francisco de Assis, não. Até porque o processo de crescimento e de elaboração de uma sociedade está na estrutura das suas conquistas.
E o meu querido Sobral sempre dizia, o conforto que a gente tem, a gente deve desfrutar dele. O que não pode acontecer é o apego e os excessos. Você pode ter uma casa confortável, isso é cristianismo indivíduo. Agora você não pode ficar apegado às coisas, às casas, né? Porque tem gente que fica pregada até em prato de coleção. Depois desencarna, o prato cai e quebra, a pessoa pega, fica lá no mundo espiritual com a mão na cabeça, meu prato quebrou. Não tomaram conta do meu prato e fica obsessor de quem quebrou o prato. Vocês acham que é brincadeira? Então vamos ver as obras de André Luiz, que vocês vão ver que a coisa é muito séria. Por quê? Porque não houve a libertação através do conhecimento. Cristianismo redivivo é para tirar da gente as vendas, as viseiras. E não é porque nós somos espíritos que nós somos os maiores sabedores de tudo, não. E é por isso que a gente tem que continuar estudando e pesquisando para conhecer mais e mais e mais. Por quê? Porque a gente fica mais comprometido, mais responsabilizado, né? E isso vai ser o chucho da evolução que vai nos colocar para correr andar com mais pressa. Devagar e sempre, mas quanto mais pressa, melhor. No processo da evolução. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí quando ele vai falar, a tua vara e o teu cajado, o pastor, ele anda com o cajado, mas ele anda no chão, mas o cajado tem uma pontinha. A ovelha, quando ela fica ali, não quer andar, ele dá uma cutucadinha nela. E ela anda porque a pontinha ali, né, alerta. Oi, tá doendo, vai doer. Então a tua vara, mas ele fala que o cajado, porque existe, obviamente, na lei, e o espírita conhece isso, na lei do progresso, que a vida tem que andar para frente, e quando o espírita cair, tem que cair para frente, porque quando ele levantar, ele dá um passo mais adiante, né? Porque nós temos a consolação, e a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu. Por isso que nós vamos ainda mais compreender e confiar que é o cristianismo primitivo, redivivo, na sua essência primitiva. Se guardardes os meus mandamentos, a gente começa, desde o capítulo 14 de João, fazer uma assimilação sobre isso, né? Mas quando entra no capítulo 16, é bem claro. Eu vos rogarei o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Por quê? Aquele não foi suficiente? Não foi competente? Não foi o que realmente favoreceu o nosso? Não, é porque em cada tempo há uma necessidade de assimilação. O próprio Jesus veio e deixou a doutrina completa. E o Consolador veio reviver a essência do seu ensinamento da sua vida. Do modus vivente e operante de Jesus aqui na Terra. Que era puro amor, que era pura fraternidade, que era pura solidariedade. É a vivência encarnada do amor, da fraternidade, da solidariedade. Não vou falar nem de tolerância, não, porque tolerância é algo mais grave, que Allan Kardec nos recomenda. Se a gente não é capaz de amar, então vamos pelo menos exercitar a tolerância, não é isso que ele fala? Porque através da tolerância a gente vai exercitando. E Emmanuel fala que é o exercício que faz com que a gente realmente, né, fique fortalecido nos aspectos também morais. Porque ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. A gente vai fazendo por disciplina. Inclusive a própria caridade. O indivíduo fica ali, né? Ai, aquele ali, eu vou dar ele $1, $2, $3, eu vou tirar $2, $3. Vai pelo impulso e faz. É mecânico? Faz, mas um dia você vai acostumar, um dia você não vai nem perceber o que é que você está fazendo. Mas faz por amor. O indivíduo está com necessidade, ajuda. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Socorre. A doutrina do Cristo é uma doutrina de socorro. Então, temos socorrido, temos orientado, nós temos que socorrer e orientar. É repassar. É o movimento da socialização através da solidariedade. Não é socialização tão somente nos festejos, nas festas, nos compromissos sociais, porque isso é muito fácil. Aí você vai ali todo bonito, com a roupa que você escolheu das melhores, perfumado, né? Tomou banho, tudo mais. Não é isso. É a presença espiritual diante de uma necessidade do seu próximo. E a humildade de recolher os recursos que alguém possa te oferecer, percebendo a sua carência. Porque às vezes a gente é tão endurecido e orgulhoso que a gente realmente se fecha. Não, isso eu não quero, porque eu não preciso. Eu não preciso. Preciso. Todos nós precisamos. Ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa e ninguém é tão pobre também que não possa doar.
Eu estava vendo um vídeo hoje, pessoal, tem umas pessoas que fazem isso até para meio de divulgação, mas acaba favorecendo, no sentido de sensibilização. 2 jovens lá em São Paulo param num sinal e uma senhora está vendendo balas com a máscarazinha no rosto, e as pessoas ficam morrendo de medo de comprar bala nesse processo de pandemia e todo o terror e horror que criaram em torno disso, então ficou mais complicado ainda, né? E ela lá, e ele para com a moto assim, e começa a falar perto dela que a moto está sem gasolina, e ela fala, tem um posto logo ali, e ele fala, mas o problema maior é que eu não tenho dinheiro. Ela pega e fala, e você precisa de quanto? 5 conto? Dá? Aí ele, não, eu preciso de uns 10. Ela pega e diz, toma aqui, vai lá e põe gasolina. E um dia, se você estiver passando por aqui, se lembrar, você me dá de volta. Se não lembrar, também não tem problema não. Gente, aí ele fala, isso a senhora vendeu muito hoje? Já vendi 30 reais. Vendi até 30 reais. Ela tinha mais uns 40 reais para vender lá. E ele fica naquela conversa e fala assim, não, na verdade eu não preciso, eu tenho gasolina, nós estamos aqui testando a senhora, porque Deus nos mandou aqui. Aí eu falei, mesmo? E aí depois ela fala, e mandou mesmo. Porque comprou as balinhas dela, deu mais 10 reais, ou seja, deu 50 reais para ela. E aí ele falou, vou levar tudo. Ela põe no pacote, depois ele fala assim, não, isso aqui é para a senhora continuar vendendo amanhã. Então ela ganhou 90 reais e fala assim, oh, mas como que Deus é bom, né? Porque eu achei que Deus mandou aqui para eu poder te dar os 10 reais, mas aí você vem e compra as balas todas e ainda me dá as balas de volta para vender amanhã. E aí vai ser amanhã mesmo, eu estou indo para casa. Vou passar ali agora, vou comprar umas forminhas, que precisava de umas forminhas, né? Então, gente, às vezes a pessoa faz aquilo até num tudo de... Eu não vi que ele estava querendo mostrar, porque não aparece a cara dele, meu rosto, né? Ele realmente estava filmando só essa senhora, que estava também de máscara. Mas fez o bem, porque aquela senhora... E o que eu mais achei interessante, lembrei logo do óbito da viúva, que ela ofereceu dentro do pouco que ela tinha, obviamente que ela tinha compromissos, né? A viúva era viúva, essa não, essa tinha família. Por isso que, exatamente, por isso que Zaqueu diante de Jesus, ele fala, eis que metade dos meus bens, ele podia dar tudo, porque ele era, Mateus significa justo, né? Ele tinha que dar só metade, porque a outra metade pertencia à família. Então, o que era dele, ele deu tudo, 100%. Entenderam? Então, eu percebi nela o óbvio da viúva e lembrei de Zaqueu. Olha, ela está doando a parte com certeza que é dela. E ela diz assim com tanta simplicidade, não, que se um dia se passar, bem, se não passar, não tem problema, não. Ah, mas se eu voltasse? Não, eu estou fazendo, eu faço de coração. Eu faço porque eu acredito em Deus. Cristianismo redimiu e é a pessoa que eu não sei nem a religião, ou se tem alguma religião de frequência em alguma casa, em alguma instituição. Mas é a vivência. E a coragem da pessoa de fazer alguma coisa. Porque, às vezes, o medo, que é a desconfiança de que realmente Deus não vai prover, porque a gente fala, providência divina, mas a gente descuida disso, isso é né? Mas é interessante, é dando que se recebe. Olha, ela estava ali dando 10 e ganhou 90, gente. E ganhou em abundância, né? É extraordinária essa questão do Evangelho redivivo, porque vem realmente trazer, descortinar para nós a fé raciocinada, que nós não temos. Nós estamos raciocinando a nossa fé através do aprendizado. Fé raciocinada só Jesus tem. A maioria de nós estamos raciocinando e racionalizando a nossa fé. E aí nós vamos compreender que Emmanuel, no século XVII, no livro Renúncia, ele começa a fazer essa estrutura em que eu tenho feito assim, um certo esforço aqui nos Estados Unidos, e eu vejo que assim, poucas pessoas acompanham, que é esse estudo que a gente faz minuciosamente do Evangelho dentro das possibilidades que nós já temos de assimilação. Emmanuel fazia isso, leiam lá o livro Renúncia. Eles já estudavam os versículos a versículos lá na casa de Madalena Villamil. Depois ele vai dar continuidade com o Chico nas obras Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, né? Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna, na coleção Fonte Viva. Porque ele pega um versículo e vai dissertar sobre o versículo, mas fazendo já uma síntese, porque no estudo mesmo a coisa abrange, cresce ainda mais. Porque a gente vai compreendendo o ensinamento de Jesus e percebendo a necessidade de usar essas ferramentas na nossa intimidade.
Alguns estão fazendo no Brasil, mas a gente já percebe que já começa como que uma luta, um cerco, dificultando essa estruturação, porque já estão criando um espiritismo que não tem Jesus como o centro de referência. Ah, porque a doutrina espírita é ciência. É ciência. Ah, porque a doutrina é filosofia. É filosofia. Ah, é ciência, filosofia e religião. Porque se faltar no tripé um pezinho, a samambaia cai. Quem lembra disso? O pessoal da minha idade vai saber o que é um tripé de samambaia. E aqueles um pouquinho mais jovens também. Né? Vamos colocar a mesinha de 3 pés. Quebrou uma perninha, cai. A doutrina espírita é a mesma coisa. Ela tem que estar estruturada no seu tríplice aspecto. E para a gente compreender, né, a gente tem que estudar as obras. Porque o cristianismo redivivo vai começar na sua reestruturação de nos trazer, né, esse amplo aspecto de compreensão através do surgimento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, onde Allan Kardec, cujo nome nem era Allan Kardec, né, seu nome mesmo era Hippolyte Rivail de Isaac, né? Ele usou de um pseudônimo porque ele mesmo dizia que não era a obra, não era a personalidade dele, que era muito conhecida, ele era extremamente intelectualizado, um homem versado em vários idiomas, estudante de ciências, inclusive apurava-se no magnetismo e tudo mais, que era algo muito corrente na época. Então, se ele colocasse Hippolyte Léon Denisard Rivail, ia vender muitos livros imediatamente, porque era professor de Rivail. Ele não queria isso, porque a obra, ele dizia, não era dele, né? O livro de Espírito, a doutrina, eu estou apenas na condição de codificador. E a gente vai saber também que ele foi alguém, obviamente, preparado pelo Cristo para isso. Porque nós vamos ouvir Humberto de Campos dizer que um dos mais lúcidos discípulos de Jesus desceu à terra para a codificação. Um dos seus mais lúcidos discípulos. Então, era um dos 12, gente. Um dos mais lúcidos. Era um dos 12. Entenderam? Quando a gente vai acompanhando minuciosamente o Evangelho, nós vamos percebendo que o mais lúcido deles era João, o evangelista. Reconhecia Jesus à distância. Né? Ah, é o Senhor. Até na hora que o barco está sussurrando, era o fantasma para todo mundo, ele é o Senhor. Né? Então, nós vamos percebendo nas minúcias. A gente tem que tirar o espírito da letra. É por aí que a gente vai descortinando na mensagem, porque a mensagem tem que ser decodificada na assimilação da nossa essência por pesquisa, por busca e por leitura. Aí, em 1857, por causa do movimento crescente aqui nos Estados Unidos, gente, com as irmãs Fox, inclusive, houve aqui um médium extraordinário que deveria ser conhecido a sua obra. Como é que é o nome dele? Jackson Davis. Jackson Davis, ele foi um médium extraordinário, com uma mediunidade incrível. Nós não temos tempo para falar sobre ele, porque tem que ser uma palestra só sobre isso. Né? Então, 1844 vai chamar a atenção de várias partes da América e da Europa, mas lá também movimentavam-se as mesas girantes, que chamou a atenção e que Allan Kardec, em determinado momento, vai participar e pesquisar sobre aquilo. E olha, um ano depois já surgia o Livro dos Espíritos, porque ele dedicou com muito empenho. Com muito empenho. Ele foi convertido e conheceu o Espiritismo aos 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade. Em 15 anos ele codificou a doutrina. Ele escreveu vários periódicos, inclusive a Revista Espírita, que era trimestral. Desde a sua conversão até o último dia, inclusive, Allan Kardec morreu de pé. Ele desencarnou de pé. Ele teve um aneurisma fulminante e ele rodopiou nos pés e aí caiu no chão. Ele desencarnou trabalhando lá na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Então, em 1857, ele traz o Livro dos Espíritos. Depois ele vai trazer o Livro dos Médiuns. Em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril de 1864,
O Céu e o Inferno, dia 1º de agosto de 1865. A Gênese, segundo o Espiritismo, em 6 de janeiro de 1868, já um ano antes da sua desencarnação, né? Então, nós vamos percebendo que, quando ele desencarnou, 31 de março de 1869, ele deixou a base estrutural da doutrina pronta. Só que não completa. Por isso que ele é orientado pela espiritualidade que ele teria que voltar para dar continuidade. Porque não deu tempo durante aquele tempo, até porque o tempo de vida naquela época era bastante reduzido em relação aos dias atuais. O homem que vivia 65 anos como ele viveu já tinha vivido bastante. Não obstante a Amélie, né, ter vivido muito mais, a mulher é realmente uma resistência até para viver. Né? Então nós vamos, com toda tranquilidade, não dá nem para dar continuidade devido ao nosso tempo, agradecer a esses benfeitores amigos e ao nosso querido Allan Kardec. E acima de todos, Jesus. E acima dele, Deus. Por nós estarmos tendo essa aceleração de progresso através do conhecimento, com o cristianismo redivivo representado pela doutrina espírita. E para quem quiser ter mais conhecimento, inclusive as pessoas que estão nos assistindo em diversos locais, né, graças à tecnologia, que já fora, inclusive, afiançada por André Luiz anteriormente, ao seu advento, possam pesquisar, que irão compreender, se pesquisarem detidamente, seriamente, que a doutrina espírita é o cristianismo redimido. Muita paz e alegria a todos, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, que a gente possa vencer cada dia através do esforço, da boa vontade de aprender. Muito obrigado.